paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Todos os dias fazemos esse devocional com a intenção de nos aproximar mais do nosso Pai Celestial, de atrair a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, porque atrair a presença de Deus é atrair o reino de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso emprego, para o nosso ministério. E nós temos um exemplo tão bonito que nos ensina tantas lições na Bíblia, quando fala de Moisés. Moisés que queria, mais que tudo, a presença de Deus. Mas vejam, quando ele subiu ao monte, o que aconteceu? Vamos ler em Êxodo 32, no 7 e 8. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e a adorou, e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito? Veja, quando nós não temos certeza de quem é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, facilmente podemos querer ter outros deuses, como muitas pessoas inclusive fazem, deixam reinar outros deuses nas suas vidas. Meus queridos, o único poderoso que pode reinar é o nosso Senhor. Nós vemos aqui que Moisés subiu ao monte e lá ele ficou, buscando estar na presença de Deus. O povo, porém, estava um pouco mais distante dele e logo se corrompeu. Nós podemos ler aqui que ele chegou ao ponto de construir para si um bezerro de ouro, adorando a outros deuses, pecando contra o Senhor. Aquele Senhor, o Deus Todo-Poderoso que os havia tirado do Egito, que havia aberto o mar, que havia provido tudo o que eles necessitavam. Mas por não estarem em comunhão com Deus, por não estarem na presença íntima e palpável de Deus, eles se deixaram influenciar por pensamentos enganosos, se esquecendo de tudo que Deus já havia feito até ali, e passaram a caminhar rumo à sua própria destruição. Que lição para as nossas vidas! Este é o mesmo Deus que já te curou, que já te colocou de pé, que já te restaurou. Não vire as costas para Ele. É somente Ele. Ele é o centro da nossa vida. E é porque nós dependemos totalmente de Deus é que estamos aqui. Ele é o nosso Criador. Ele é aquele que faz, dá, provê tudo o que nós precisamos todos os dias, inclusive a saúde para trabalhar, o emprego que nós temos. Foi o Senhor que abriu as portas. Mas assim como foi aqui com o povo de Israel, hoje também há muitas pessoas que não reconhecem essa dependência. E é fato que a humanidade sem Deus se resume ao nada, ao vazio, ao oco. Aliás, diz a palavra de Deus que do vazio o Senhor criou todas as coisas existentes. Nós podemos até ver isso em Gênesis 1, 2. Então Deus ainda pode salvar e resgatar essas pessoas. E através da vida de pessoas que reconheceram a grandeza de Deus, a soberania de Deus e que confiaram nele, é que eu e você podemos entender o real significado de uma vida de dependência com Deus. As Escrituras Sagradas revelam a vida de homens que reconheceram que nada podiam fazer,
sem a intervenção de Deus, sem o cuidado de Deus, sem a presença divina em suas vidas, de homens que reconheceram sua total dependência a Deus e que jamais abriam mão de sua presença. Moisés, por exemplo, foi um desses que viveram na total dependência de Deus. E a sua vida, por isso, foi marcada por mudanças. Porque nós podemos ver desde o início da história de Moisés que desde lá o seu nascimento ele correu um grande risco de vida. Nós sabemos que também durante o decorrer dessa jornada ele correu mais outras vezes risco de vida até ter o seu encontro com Deus lá naquela sarça ardente. E aí a vida desse libertador de Israel sofreu profundas mudanças e transformações. De um pequeno hebreu ameaçado de morte, ele se torna o grande príncipe do Egito. De príncipe de um dos maiores impérios da sua época, ele se torna um dos personagens mais marcantes do povo judeu no Antigo Testamento. E que hoje tem tantas lições para nos ensinar. Mesmo ele dando desculpas para Deus de que sua língua era pesada, Moisés se torna a boca de Deus diante de Faraó. Não tenha e não dê desculpas para Deus. Quando ele tem um propósito com a tua vida, ele te capacita, igualmente como fez com Moisés e com tantos outros em sua palavra. Por todas as coisas que ele passou com Deus, Moisés se tornou dependente por completo de Deus. Nós vemos que essa dependência de Deus vem da nossa experiência com Ele. Quando nós temos todos os dias comunhão com Ele, fazemos nosso devocional, oramos, buscamos meditar em sua palavra, clamamos por sua presença, então nós teremos experiências extraordinárias com Ele. Muitas pessoas até dizem que fazem a vontade de Deus, mas não se submetem a ter esse diário encontro com Ele, a ter essa vida de intimidade com Ele. Mas nós podemos ver que Moisés tinha essa intimidade profunda com Deus, a ponto de Deus se manifestar espontaneamente a ele. Podemos tirar como lição que quando eu e você temos intimidade e dependência com o Senhor, é que Ele se manifesta espontaneamente a nós. Você tem querido ouvir a palavra do Senhor? A voz do Senhor? Você quer sentir o toque do próprio Deus em tua vida? Então você precisa ter mais comunhão, mais intimidade e ser totalmente dependente dele. E será que eu e você realmente valorizamos a presença de Deus? Ou será que nós nos esquecemos com muita facilidade daquilo tudo que Deus já nos entregou, que Ele já nos deu, libertações que Ele já fez, livramentos que Ele já fez? Mas muitas vezes não somos totalmente gratos. Nossas palavras, murmuração, brigas, rebeldia, são pecados que ferem o coração do nosso Deus e nos tira da sua presença e faz com que nós deixemos de ouvir aquilo que realmente pode mudar as nossas vidas. A pressão que esse povo fez, até mesmo com Arão, sacerdote do Senhor e principal companheiro de Moisés, também fez com que ele saísse da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, temos que estar todos os dias vigilantes. Devemos permanecer firmes em sua presença e não deixar que as pressões, as dificuldades, as aflições do dia a dia ou as necessidades do dia a dia nos
tragam sugestões que possam nos afastar de Deus, que possam nos desviar dos seus propósitos. Nós podemos ler também em sua palavra aqui no capítulo 33, no versículo 15 e 16, escute onde diz Moisés: então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como há de se saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os demais povos da terra? Aqui nós vemos que Deus já havia dito que ele daria vitória, porém não iria com eles. Mas Moisés estava ali naquele pensamento de que adiantaria receber tudo aquilo que tanto desejava sem a presença de Deus. Moisés não estava interessado somente na promessa, mas sim no Deus da promessa. O grande eu sou, que muda o nosso interior, que muda o nosso pensamento, que muda a nossa mente, a nossa vida por completo. E qual é o objetivo real do nosso coração? Correr atrás de Deus para receber suas bênçãos? Ou para estarmos em comunhão íntima com o nosso abençoador? Se o real desejo for a presença de Deus, por onde eu e você passarmos, todas as outras pessoas contemplarão a sua glória, a glória do Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, a palavra diz em Êxodo 33, 14 e 15: a minha presença irá contigo e eu lhe darei descanso. Deus responde ao clamor sincero. Mas onde há questionamentos, murmurações, dúvidas, excesso de preocupação, está faltando a presença de Deus. Mas onde está a sua presença, ali há descanso, a paz, a plenitude e a abundância de vida. Este é o nosso Deus. Foi a presença de Deus que abriu o mar, que fez a água sair da rocha, que trouxe o maná e as codornizes. A presença de Deus tirou Paulo e Silas da cadeia, trouxe Lázaro de volta à vida, fez os muros de Jericó caírem. E nós somos o povo de Deus, e por meio da sua aliança conosco, Ele também nos fará contemplar as suas maravilhas, se tão somente nos propusermos a obedecê-los e querer mais do que tudo a sua presença em nossa vida. E a obediência atrai a sua presença, que faz o extraordinário acontecer em nossas vidas. Aleluia! Todos nós temos sido desafiados a sonhar e trabalhar por ter uma obra de Deus em nossa vida. Um ministério, algo onde eu me envolva e eu me comprometa a realizar o ID de Jesus, anunciar as boas novas da salvação. E assim, eu e você atrairemos a presença do nosso amado Deus para o nosso lar, para as nossas vidas, e não estaremos mais sós. Essa palavra é para agora. Obras maravilhosas Ele fará em nosso meio. Os sinais nos acompanharão e faremos ainda maiores, disse Jesus. Tome posse dessa palavra para a tua vida, porque nós podemos ver que em Êxodo 33, 17, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome.
ter a vida de Deus, ou seja, o Espírito Santo em sua vida, é o que faz a diferença para qualquer que se diz cristão verdadeiro. Moisés teve um momento em que chegou a pensar em desistir de tudo, não suportando mais, ficando com dúvidas, chegou a questionar Deus diante da missão que lhe foi proposta. Ele chegou a dizer para o Senhor que era muito pesado o seu encargo. Em uma certa ocasião, e numa atitude drástica e extrema, ele pediu ao Senhor que o matasse. Em outro momento, ele pediu que o Senhor o riscasse do livro da vida. Muitas vezes eu e você, diante das lutas e provações, agimos como Moisés. Pensamos em desistir. Também diante das pressões diárias, pensamos e falamos por impulso aquilo que não se deve. Mas diz a palavra do Senhor que Deus é misericordioso, que Ele é compassivo e que Ele é benigno. Por sorte de Moisés e por sorte nossa, muitas vezes é porque Deus sonda os nossos corações e sabe das intenções. E sabia e entendeu que era descanso que Moisés precisava e não a morte. E o mesmo acontece conosco. Quando temos intimidade com Deus e temos uma vida reta diante dele, nós podemos por vezes até indagá-lo, questioná-lo, mas o Senhor nos revelará por achar graça aos seus olhos. Existem momentos que cansamos, existem momentos que nós ficamos preocupados, mas o limite é a presença de Deus. Essa faz toda a diferença na nossa vida. Lá no Antigo Testamento não eram todas as pessoas que podiam entrar na presença de Deus. Essa presença era restrita. Havia um limite para se chegar a Deus. E nós sabemos que poucos eram os que podiam chegar diante da sua santa presença. Hoje você tem acesso ao Pai. Por isso, meu irmão, minha irmã, faça como Moisés. Busque a presença de Deus e não abra mão de sua santa presença. Como diz as Escrituras, nós podemos ver que está escrito em Atos 17, o 26 ao 28. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação para que buscassem ao Senhor. Se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, como alguns de vossos poetas disseram, pois também somos a sua geração. Nós somos dele, a palavra nos diz. E ele tem o tempo determinado para todas as coisas, para cada propósito que ele já em outros tempos destinou para a tua vida e para a minha vida. E a palavra do Senhor nos diz em Salmos, no Salmo 24, no verso 6, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Que eu e você sejamos essa geração que busca a face do Senhor para viver o extraordinário, para viver o novo, para viver aquilo que Ele tem preparado para nós, que nem olhos nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para todos aqueles que lhe amam, que lhe são fiéis, que lhe obedecem. Meu querido, a palavra do Senhor também nos diz, em 2 Crônicas 7,14,
se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquilo que você está precisando, pedindo, necessitando, coloque diante das mãos do Senhor, em oração, em clamor. Perdoa, peça perdão de algo que ainda você fez de errado, se murmurou, se não creu, peça perdão e renda-se ao Senhor. Busque a sua presença e o Senhor derramará sobre você infinitas bênçãos que nem você imaginou que pudesse usufruir. Meus queridos, que realmente nós possamos dizer como Moisés, diante dos desafios, diante do ministério, na nossa família, todos como um, filho amado de Deus, herdeiro de todas as promessas que estão aqui, que nós possamos dizer: Senhor, sem a tua presença eu não irei. Sem a tua presença eu não falarei. Sem a tua presença eu não agirei. Aleluia, aleluia. Essa é uma postura que precisamos ter. Como Moisés, clamar pela presença palpável do Senhor em nossas vidas todos os dias. Que você possa ser agente de bênçãos na vida de alguém, compartilhando essa mensagem, deixando seu comentário e também pedido de oração se for necessário. E que Deus abra as portas do céu e as comportas para a tua vida, para que nada daquilo que você está pedindo fique em vão diante do Senhor. Mas você precisa se posicionar nesse instante, buscando a Ele antes de tudo, e Ele se agradará do seu coração e lhe fará o desejo do teu coração. Deus abençoe você, em nome de Jesus.